relativamente a este tema, é um tema que a experiência que eu tenho pessoalmente nas mulheres que nos procuram, numa perspectiva da infertilidade associada à endometriose, é que muitas vezes, muitas das mulheres que nos procuram inicialmente ainda não têm infertilidade. E a grande preocupação das mulheres, quando lhes é diagnosticada a endometriose, é que nós sabemos que quando damos uma notícia a uma doente, ou quando passamos uma prescrição, nós sabemos que o impacto às vezes é tão grande que muita da informação que nós vamos passar naquela primeira abordagem não vai ficar. E a doente agora, quando chega à casa, vai pegar na internet e a primeira coisa que vai encontrar são estas formas muito graves que nós tivemos a ver até aqui. Eu queria que, e é essa mensagem que eu tento passar também nas primeiras consultas, e são consultas às vezes um bocadinho demoradas, porque nós temos que conversar muito, o Dr. Setúbal ainda frisou isso, o Dr. António Alves também, nós temos que ouvir as nossas doentes. Para diagnosticarmos a endometriose, nós temos que ter ouvidos, mas temos que saber ouvir. Ora bem, temos também, muitas vezes, que desmistificar os receios dos mitos que as mulheres têm. E as certezas que elas nos trazem na primeira consulta é que se têm endometriose não vão conseguir ter filhos. E isso é aquilo que nós temos que desmistificar. É óbvio que algumas mulheres vão ter um problema de infertilidade. É óbvio que todas aquelas cirurgias que nós vimos aqui são o final da linha da endometriose. Felizmente nem todas as mulheres chegam ao final da linha. O que nós sabemos é algumas mulheres, se calhar, têm uma predisposição genética e têm uma linha de TGV que rapidamente chegam ao final da linha. Outras mulheres não. Outras mulheres têm formas mais ligeiras de endometriose. É óbvio que nós agora encontramos cada vez formas mais graves de endometriose e ainda não temos o TGV cá em Portugal. Mas, no fundo, aquilo que nós temos que oferecer às mulheres é que essa linha seja o mais comprida possível e que não se manifeste a infertilidade associada à endometriose. E, no fundo, é clássico dizer que 1/3 das mulheres que têm endometriose têm infertilidade. Mas a mensagem que nós temos que passar nessa primeira consulta é que 2/3 das mulheres com endometriose não têm infertilidade. E é esta mensagem que nós temos que fazer passar. E nós temos que ter a preocupação, após uma cirurgia da endometriose, temos que passar a mensagem que temos que preservar a fertilidade. E vamos tentar que aquela doença não progrida mais. E aí vamos ter que usar as terapêuticas médicas que a doutora Filipa também nos falou, que nos ajudam a prevenir a recidiva da doença. Felizmente vamos ter, para além da pílula, vamos ter novos medicamentos e que em Portugal vão surgir eventualmente no final de outubro e que nos vão ser uma grande ajuda na prevenção da recidiva da doença. Ora bem, no fundo, no tratamento da endometriose, nós temos que ter sempre dois aspectos. É a dor e aquelas mulheres que têm infertilidade associada. Ora bem, quando nós fazemos terapêuticas médicas, nós, no fundo, estando a tomar a pílula em contínuo, a mulher não vai conseguir engravidar, senão a pílula não era um contraceptivo, não é? Portanto, vão-te permitir, numa mulher que, após uma cirurgia de endometriose, que queira preservar a sua fertilidade, impeça a progressão da doença. É óbvio que algumas mulheres, provavelmente, têm a tal linha de TGV montada e nós não conseguimos parar. Mas, se calhar, são mais exceções do que a maioria. Ora bem, nós temos que pensar nessas mulheres que têm que preservar a fertilidade e temos que ter a preocupação de utilizar terapêuticas que lhes permita adiar o agravamento da sua doença de endometriose e permitir que, quando desejarem engravidar, seja mais simples e que não exista uma infertilidade já associada à endometriose. Ora bem, mas agora vocês podem dizer assim, então, mas se eu posso ter uma endometriose e estou a tentar engravidar e não consigo, a gravidez não está a acontecer, o que é que nós temos que fazer? A mulher tem endometriose, é ela a culpada, e a maioria das vezes é isso que nos acontece, é isso que as mulheres vêm procurar. Nós devemos começar por estudar o homem, estudar a mulher, devemos estudar ambos. Bom, da avaliação da prevalência dos fatores de infertilidade, os estudos são um bocadinho variáveis, as incidências têm a ver com diferenças das populações, têm a ver também com diferenças do tipo de estudos. Eu atualmente acho que o fator masculino é claramente bastante preponderante e eu penso que neste momento anda nos 40%, mais nos 40% do que nos 25% que está ali. Mas em 10% dos casais nós sabemos que a infertilidade tem uma causa mista. Há um pequeno fator no lado feminino e um pequeno fator no lado masculino e é o suficiente para a gravidez não acontecer.
E por isso, mesmo quando existe evidência do envolvimento de um dos elementos do casal, numa situação de endometriose, ou no lado masculino, uma situação de um tumor testicular prévio, por exemplo, devemos avaliar sempre o outro elemento do casal. E, portanto, temos que estudar sempre a parte masculina, ou seja, a mulher com endometriose não é ela a culpada por a gravidez não estar a acontecer. Nós temos sempre que avaliar aquele casal no seu conjunto. Ora bem, muitas vezes o fator masculino muitas vezes sofre algum atraso. Quais são as principais razões? Ou porque já existe um filho de uma relação anterior, portanto já não é nada com o homem, porque ele até já tem um filho, mas nós depois perguntamos, mas que idade é que tem um filho mais novo? Tem 8 anos. Em 8 anos acontece muita coisa. Muitas vezes o problema é atribuído à mulher, tem endometriose, tem qualquer lesão, portanto o problema é da mulher. E por outro lado, e isso infelizmente ainda acontece muito cá em Portugal, é que o espermograma é um exame de avaliação do fator masculino, mas que muitas vezes não é bem realizado, não é muito objetivo. Eu, durante muito tempo, quando fazia estas formações e apresentava este slide, achava que as pessoas ficavam assim a olhar um bocado para mim e dizer assim, olha, aquele acha que só as coisas nos centros de PMA é que funcionam. Eu habitualmente costumo dizer, o espermograma não deve ser realizado em laboratórios de análise, deve ser realizado em centros que façam técnicas de fertilização in vitro, porque são as próprias biólogas que vão a fazer uma avaliação muito criteriosa e muito rigorosa, e muitas vezes temos muitas surpresas. Portanto, a avaliação do fator masculino é muito importante e pode-nos estar a hipotecar um resultado positivo num tratamento de infertilidade numa mulher com endometriose se ele não for corretamente bem avaliado. Ora bem, a avaliação do espermograma permite-nos dizer o número, a porcentagem de formas normais, o número de formas móveis. Às vezes há situações mais graves em que temos que fazer mais algumas avaliações, em situações, por exemplo, de azospermia, que não há espermatozoides. Portanto, avaliar sempre a parte masculina. Ora bom, quando nós temos que fazer a avaliação da parte feminina, é um bocadinho mais complexo. Existem vários fatores que podem estar afetados, desde a ocorrência da ovulação, a captação do óvulo pelas trompas, a fecundação que ocorre a nível da trompa, e depois o embrião vai ter que migrar ao longo da trompa, implantar-se na cavidade uterina, ter uma cavidade uterina que seja receptiva à implantação ao 5º, 6º dia. E, portanto, na avaliação feminina, nós temos que nos concentrar sobre cada um destes passos e temos que procurar avaliar cada um deles. Sabemos que a disfunção ovulatória ocorre em 40% dos casos, a presença do fator tuboperitoneal, onde está incluída a endometriose, em cerca de 40% também das mulheres, muitas vezes em 10% a infertilidade é de causa inexplicável. Como é que nós vamos avaliar cada um destes fatores? Bom, já muitas pessoas já ouviram falar de certeza deste exame, para avaliarmos a permeabilidade das trompas. A histerosalpingografia permite uma avaliação da cavidade uterina, que estão a ver ali em cima, a avaliação das trompas e a permeabilidade das trompas. Ora bem, este exame, muitas vezes, nós só realizamos quando temos um fator masculino que esteja comprovadamente excluído e que esteja tudo bem do lado masculino. E quando isso acontece, muitas vezes temos, após este exame, gravidezes espontâneas. Isso tem a ver com o facto que muitas vezes as trompas, são finas que são, podem estar ocluídas por roliões de células, de coágulos, que refluem durante a menstruação e que são removidos durante a realização deste exame. Este é um dos exames para avaliação, pode também ser feito por ecografia. No entanto, nós achamos que, eventualmente, o próprio contraste que nós temos que usar no exame anterior com o raio-x possa ter algum efeito imunológico que permita a ocorrência daquelas gravidezes espontâneas mais frequentemente do que, por exemplo, quando é realizada a histerosalpingografia com contraste à ecografia. Por último, quando realmente existe suspeita de patologia tuboperitoneal, então a laparoscopia com a prova de cromatodação vai-nos permitir uma avaliação e uma correção imediata das patologias que possam estar presentes. O fator uterino. A cavidade uterina é extremamente importante para a implantação. Os centros de PMA, há alguns centros em todo o mundo, que não avançam para uma transferência de embriões sem terem feito alguma histeroscopia prévia para avaliar a cavidade uterina. Sabemos que
Até existem muitos estudos de investigação para se tentarem determinar marcadores de implantação que nos possam dizer que estamos na altura da janela de implantação. Portanto, a cavidade uterina é importante porque é lá que se vai dar a implantação do embrião. Ora bem, vou-vos só falar de alguns tratamentos, quais são as armas que nós temos em termos de tratamentos de infertilidade que permitem a gravidez. Desde os tratamentos mais simples da indução da ovulação, à inseminação uterina e à fertilização in vitro. Muitas vezes as pessoas confundem um bocadinho a questão da inseminação intrauterina com a fertilização in vitro. Eu vou-vos explicar a diferença disso relativamente aos tratamentos que nós fazemos. Bom, a indução da ovulação é o tratamento mais simples, mas deve também, e aqui repito, só pode ser iniciada depois de nós investigarmos o que é que está por trás. Bom, principalmente é utilizado para corrigir um fator ovulatório. Uma mulher que esteja a ter ciclos ovulatórios, que tenha sintomas pré-menstruais, que tenha análises hormonais que comprovem que está a ter ciclos ovulatórios, não vale a pena nós estarmos a fazer um indutor da ovulação. Ora bem, podemos ir desde o FIM, que é o citrato de clomifeno, agora a dotrofinas, que são tratamentos neste momento injetáveis, em que se utiliza uma hormona que é a hormona folículo-estimulante, faz crescer os folículos. A inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma estimulação da ovulação, monitorizamos a ovulação e vamos desencadear a ovulação. E na altura em que ela vai acontecer, vamos fazer uma colheita de esperma, que vai ser concentrado, e depois num exame ginecológico perfeitamente normal, não é necessário anestesia nem nada, é um exame ginecológico normal, colocamos um catéter muito fino, que não se sente, já dentro da cavidade uterina. E no fundo vamos estar a pôr os espermatozoides o mais concentrado possíveis, o mais próximo possível do ovócito, na hora certa, porque foi na altura que nós sabemos que desencadeámos a ovulação. Portanto, no fundo nós fazemos o início da estimulação, fazemos uma ecografia para determinar se já estamos na altura certa de desencadear a ovulação, desencadeamos a ovulação e fazemos a inseminação intrauterina. A fertilização vai ocorrer dentro da barriga da mulher. Para isso, nós temos que ter a certeza que temos um ovário a funcionar bem e que temos as trompas permeáveis e que também temos um marido que está razoavelmente bem. Está bem? Quando nós temos que fazer técnicas mais complexas, a fertilização in vitro é um processo em que artificialmente nós vamos fazer a fertilização em laboratório, in vitro. Vamos ter que recolher os ovócitos da mulher, fertilizá-los em laboratório e ao fim de 2 a 6 dias vamos transferir já embriões para dentro do útero. Para isso, nós, como isto é um processo artificial, vamos precisar de ter mais ovócitos, porque durante este processo podemos perder ovócitos, podemos perder embriões e, portanto, para nós queremos ter embriões suficientes para, no dia da transferência, termos bons embriões para transferir, interessa-nos ter um maior número de ovócitos. Isso vai implicar que nós vamos ter que usar gonadotrofinas, a tal hormona folículo-estimulante, numa dose mais elevada, para, em vez de termos só 1 ou 2 folículos, como é no ciclo natural, vamos ter mais folículos e mais ovócitos. Por outro lado, nós vamos ter que ir buscar os ovócitos. E, para fazer isso, nós temos que bloquear a ovulação. Porque na véspera da colheita, se ocorresse uma ovulação, nós perdíamos todos aqueles ovócitos. O risco das técnicas de proteção medicamente assistida, quando nós estamos a transferir 2 embriões, se os 2 vingarem, o risco de gravidez gemelar é maior, é na volta dos 30%. Temos também algum risco de hiperestimulação dos ovários. Nós estamos a fazer uma hiperestimulação que queremos que seja controlada, mas o ovário pode fugir do nosso controle. Cada vez menos isso é frequente. Nós fazemos uma monitorização bastante rigorosa e quando suspeitamos que estamos a cair numa dessas situações, temos alguns truques que nós conseguimos fazer para fugir ao síndrome de hiperestimulação. Quando nós fazemos aquela punção, há o risco de poder o ovário ficar a sangrar, nós não estamos a ver diretamente, e poder dar um hemoperitoneu, que é a presença de sangue dentro da barriga, mas que é raro. Ou da infecção pélvica também, que é muito raro. Portanto, relativamente à endometriose, parece, pela literatura, que os níveis elevados de estradiol não parecem aumentar a recidiva. E aquilo que nos parece, nos vários estudos que têm sido feitos, com grandes números, é que mulheres com endometriose que fizeram ciclos de fertilização in vitro, a recidiva não foi maior do que aquelas mulheres que não fizeram a fertilização in vitro. Portanto,
Nós chegamos a níveis hormonais, mas também, atenção, nós não estamos a usar nenhuma bomba atómica. São níveis altos, mas também não são. Nós cada vez mais fazemos estimulações mais suaves, mais ligeiras. Portanto, relativamente à PMA, muitas vezes ficamos neste cruzamento entre endometriose, cirurgia e PMA. Pode existir um fator masculino associado, pode existir uma endometriose já muito avançada, com aquelas imagens que nós vimos ali, e portanto as trompas já não estarem permeáveis e não nos permitir uma gravidez espontânea. Portanto, nós às vezes ficamos na encruzilhada com a cirurgia. Temos que ponderar e temos que ter bom senso. Ora bem, temos que ponderar a idade da mulher, temos que ponderar os anos de infertilidade, a presença ou não de um fator masculino que nos pode ter que indicar fazer um tratamento de fertilização in vitro com microinjeção, a presença da dor que está associada, às dimensões do endometrioma, se ele está no trajeto da zona que nós vamos ter que fazer a punção, a bilateralidade dos endometriomas, e devemos ponderar, quando ponderarmos a cirurgia, que devemos, se uma mulher tem uma pele perfeitamente livre, foi tratada dos seus endometriomas, está tudo bem com o marido, devemos querer que esse casal tente o mais rapidamente possível a gravidez. Não devemos fazer terapêuticas médicas imediatamente a seguir à cirurgia, porque nós temos maiores taxas de gravidez no primeiro ano após a cirurgia. E, portanto, às vezes passa-se a mensagem: mas vamos fazer uma terapêutica para secar do resto das suas lesões, ficaram pequeninas. Não. Estamos a tirar uma possibilidade grande da gravidez acontecer durante aquele ano. Está bem? Se houver indicação para PMA, que é pela existência de um fator masculino associado, ou pela uma destruição da anatomia que não permita uma fertilização espontânea, então aí podemos ter que ponderar imediatamente a seguir à cirurgia, começar a fazer o tal agonista e fazer um ciclo ultra longo de 3 a 6 meses, que nós sabemos que já ficou demonstrado em estudos que envolveram muitos doentes, que a taxa de gravidez é maior do que se não fizermos nada e depois entrarmos em ciclo FIV, um mês antes começarmos a fazer a supressão e avançarmos com o tratamento. Então, temos maiores taxas de gravidez